Uma descoberta feita por cientistas brasileiros desvenda um mistério do século passado e dá visibilidade para a paleontologia no país. Reportagem áudio e vídeo, Marcela Lorenzetto. Professores brasileiros descobriram fósseis de um crocodilo de 70 milhões de anos. Os pesquisadores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, revelaram que partes da mandíbula e dos dentes do animal pré-histórico foram encontradas em rochas da formação Presidente Prudente, no sudoeste de São Paulo. A descoberta elucida uma dúvida debatida desde o começo do século XX por especialistas do mundo todo a respeito da fauna do final do Cretáceo, o período da pré-história compreendido entre 145 milhões e 66 milhões de anos atrás. O achado confirma que a espécie, até então tratada como hipotética, realmente existiu. O geólogo Felipe Simbras, da Faculdade de Formação de Professores da UERJ, participou do estudo. Ele explica que, por meio do fóssil, foi possível saber a altura aproximada e a dieta do crocodilo. Nós estimamos o crânio em cerca de 40 centímetros e o tamanho corporal, o comprimento do corpo dele seria cerca de 4 metros. Uma alimentação baseada principalmente em restos e ossos, né, de carcaças mais duros, né? Por exemplo, cascos de tartaruga. Os pesquisadores fizeram um estudo detalhado dos restos, o que permitiu a classificação de um novo gênero de espécies para a paleofauna. O animal foi batizado de Roxochampsa paulistanus, em homenagem a Matias de Oliveira Roxo, um dos mais respeitados pesquisadores da área. Para o professor do Departamento de Ciências da Faculdade de Formação de Professores da UERJ, André Pinheiro, a divulgação da descoberta abre caminhos para se incentivar mais a ciência no Brasil. Hoje eu vejo que ela está tão em desprestígio que achados como esse, divulgações como essa, palestras de divulgação, aproximando o público, as escolas, o pessoal mais leigo, não inserido na ciência, eu acho de extrema importância. Eu fico muito satisfeito de poder contribuir cientificamente para um conhecimento mais filosófico e mais aprofundado, né, sobre a existência das coisas e o porquê delas, de uma maneira, de uma perspectiva de história natural. Além dos professores da UERJ que coordenaram a pesquisa, também participaram estudiosos do Museu Nacional e do Laboratório de Interação Nuclear da COP, da UFRJ. O estudo foi publicado na revista científica PLOS ONE. Imagina, professor, se a ciência no Brasil tivesse apoio, né? Claro. Vamos lembrar que a UERJ, o professor entrevistado no final, as declarações que ele dá, a situação da UERJ é gravíssima, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E ele foi muito feliz no que disse, ou seja, o que recebe os laboratórios, os pesquisadores na área, recursos para ciência e tecnologia do Brasil são desprezíveis, tal. E historicamente, a pesquisa no Brasil, historicamente, foi feita por organismos estatais, historicamente, né? Vamos lembrar de todos, né? Então, isso é fundamental. E não vimos até agora os candidatos a presidente da República fazer qualquer referência à ciência e tecnologia. Quão importante isso é. E é um gasto que tem uma enorme repercussão. E nós passaremos a ter, então, uma coisa que eu insisto aqui. Nós precisamos ter heróis da matemática, da física, da química, da biologia. Isso é fundamental. Imagina uma grande Olimpíada eu sei até que tem, mas isso é quase que desconhecido. Da química, da física, né, da biologia, da matemática, isso ser divulgado, essas pessoas serem conhecidas, é fundamental o desenvolvimento das ciências biológicas exatas no país. Isso precisa ser divulgado, mostrado, precisa ter um compromisso das autoridades, né? Infelizmente o Brasil relega isso a plano secundário, nem secundário, lá atrás. Eles nem sabem que existe a ciência e tecnologia no Brasil. Não, e se o assunto surge entre os candidatos, eles dizem, vamos investir, e vão nada. Não é nada, ele fala aleatoriamente, não conhece os problemas da ciência e tecnologia, deveria chamar os principais pesquisadores, ver o que é necessário, né? Criar mecanismos que facilitem a importação de equipamentos. Vocês não imaginam certas áreas que dependem da importação de equipamentos, a dificuldade que é para isso. Então precisa conhecer um pouco. Não é ser um especialista em ciência e tecnologia. Ninguém quer alguém que saiba tudo em conhecimento enciclopédico. Nós não queremos no Palácio do Planalto um Leonardo da Vinci. Vamos lá, para resumir, não é o Leonardo da Vinci.
Mas nós queremos um brasileiro ou brasileira que tenha uma noção geral das principais questões do país. É isso que eu estou falando aqui há anos. Ou seja, a área de ciência e tecnologia, por exemplo, a importação de equipamentos é terrível. Converse com os pesquisadores da área tal. Converse com a dificuldade de estabelecer intercâmbios. A dificuldade é a publicação dos resultados das pesquisas em revistas internacionais. Tem um pouco de noção das coisas, né? É isso que a gente quer.